nome José Carlos Bazão. Somos testemunha do que foi esse homem para a nossa comunidade. Sim, ele foi um grande sábio na liturgia, foi também um grande guerreiro e lutador para que essa comunidade crescesse, sempre lutando. Um ótimo ministro da Eucaristia, também um coordenador das capelinhas de Nossa Senhora Aparecida, que seguia de casa em casa, e também um grande rezador de terço. Hoje nós temos para ver a nossa igreja como está. Ele não conseguiu ver esse final verso do jeito que ele se encontra hoje, mas ele lutou muito do começo da nossa comunidade até o fim da sua vida. Bom, falar de José Carlos Bazão, eu até sou suspeito, porque a gente é amigo desde a infância, né? Ali na Vila Nardelli. E quando saiu as primeiras casas aqui no Tarraf 1, ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros a levar a mensagem de Deus para esse pessoal. Ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus, assíduo estudante dos documentos da igreja, conhecedor profundo do catecismo da Igreja Católica, e quando ele tinha qualquer dúvida a respeito, ele buscava a orientação dos sacerdotes, da hierarquia da igreja, principalmente na época, Padre Vicente, Padre Valdecir, Padre Lino. Me recordo que tivemos muitos momentos juntos com o Bazão. Em 98, mais ou menos 99, nós levamos o grupo de oração que acontecia na escolinha do Jardim Salles. Nós levamos ele para o salão da paróquia, né, que na época ainda era a capela da catedral. E então, a partir desse momento que nós fomos para o salão, que o salão tinha terminado, nos grupos de oração acontecia na metade do grupo, o Bazão, como ele era ministro da palavra, né, ele entrava com o Santíssimo, fazia todo o rito da celebração da palavra, distribuía a Eucaristia e depois saía com o Santíssimo e a gente terminava o grupo de oração. Isso aconteceu por muitos anos. Ele foi o primeiro a lutar para que a igreja de São Benedito saísse, e ele, o Orlando, eles foram os primeiros que fazia ter celebração aí, e trabalhou muito. E ele, como vicenteiro, trabalhava com a perua do pai dele, fazendo as entregas, sábado, domingo, ele e o filho dele. E aqui com nós, depois que surgiu a igreja de São Benedito, todas as quermesses ele organizava, trabalho de as caixas, tudo. Enfim, ele sempre foi um cara herói, lutador, trabalhador. Era o primeiro que chegava e o último que saía. Ele preparava a liturgia, preparava o altar, tudo. Quando o padre chegava já estava tudo no jeito. Quando saía uma procissão, ele organizava tudo. Era uma grande pessoa, era um grande irmão mesmo. Então, por isso que aí eu acompanhei ele, porque eu entrei de ministro, aí fui entendendo mais o andamento dele como pessoa, como ministro, como uma pessoa de fé, né? Então, a nossa comunidade foi crescendo, e hoje você vê essa igreja já pronta, né? A igreja pronta, preparada para tudo, né? Pode comparar com qualquer outra igreja aqui de Catanduva. Então, mas quem deu o chute inicial foi José Bazão. Por isso, né, deve muita homenagem, gratidão por esse cara. É muito amigo, muito camarada. Foi ele quem veio, bateu na nossa casa, falando: vocês querem receber a capelinha de Nossa Senhora? E uma ótima pessoa, um homem de fé. Ele merece essa homenagem, muito.
muito. Foi um professor para a gente. Muito admirável, Basão. O Basão, para mim, foi um exemplo de dedicação, de zelo à nossa comunidade. Ele tinha um amor muito grande pelas coisas de Deus. Um zelo, eu nunca vi até hoje uma pessoa tão zelosa nas coisas da parte litúrgica da igreja. E ele, para mim, foi um exemplo, foi um mestre. Tudo que eu sei na parte de liturgia foi com ele que eu aprendi. Eu acredito que todos que conviveram com ele sabem o exemplo que ele deu para cada um de nós. Ele deu a vida dele, se dedicou para as coisas de Deus e por amor ao próximo, que ele era uma pessoa super dedicada em tudo que fazia. Aprendi muito com ele, parte espiritual. O Basão era assim de uma sabedoria muito gostosa de partilhar com ele. Mudando para cá, depois que eu casei, nesse bairro, hoje Jardim São Benedito, a gente veio a conhecer o trabalho que ele já fazia aqui na comunidade, né? E aí foi tendo as atividades sempre comandadas, organizadas, com muito carinho pelo Basão. E a gente apoiando e seguindo. Essa paróquia aqui hoje é uma alegria para nós, mas aqui tem tudo aquilo que o Basão deu de vida, deu, né, de suor, né, toda a organização do Basão. Eu praticamente aprendi muito com o Basão, né, a ter esse zelo na comunidade, o jeito dele cuidar das coisas da paróquia, cuidar da comunidade, de cada pessoa. Então, quantas vezes eu vi o Basão com a motinha, com a camisa, com o jaleco, né, de ministro de Eucaristia, levando a Eucaristia para os doentes, né? Para ele não tinha hora, não tinha dia. Todo dia ele estava disponível para a comunidade, disposto a ajudar, né, a nossa comunidade. Então foi um tempo assim maravilhoso quando nós tivemos, né, a oportunidade de estar aqui com o Basão nessa comunidade de São Benedito. Então eu agradeço a Deus porque o que eu sou hoje, o que eu me dedico o máximo foi por causa da dedicação, dos ensinamentos que eu recebi do José Carlos Basão. Eu agradeço a Deus, muito obrigado. Eu tenho certeza que o Basão lá no céu está alegre, né, com tudo isso que está acontecendo aqui, com essa iniciativa, né, com essa decisão que foi colocada em ter o nome dessa pessoa tão maravilhosa aqui nesta praça. Foi assim uma pessoa muito de Deus. Ele ensinou bastante sobre ministros, sobre a liturgia, uma pessoa maravilhosa. Foi muito importante nessa parte espiritual para a paróquia. E ele, um homem íntegro, um homem assim, sério, né, honesto, distinto. E ele veio a se tornar franciscano, como eu sou franciscana. E então a gente conviveu muito na fraternidade, oramos muito juntos como franciscanos nos nossos retiros espirituais. E ele era realmente um homem de Deus, zeloso das coisas de Deus. E aí, ser franciscano, talvez foi pouco para ele, né? Porque ele levou a sério o franciscanismo e ele adotou a frase, levou a rigor a frase de São Francisco de Assis, que diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ele era realmente um instrumento de Deus. Eu conheci o irmão Basão na ordem franciscana. Ele era assim, um irmão muito simples, humilde. Ele tinha muitas qualidades. E ele gostava muito também de dar ensinamentos, né?
Porque na ordem nós temos uma vez por mês, lá no São Francisco, a nossa reunião fraterna, né? E então ele dava muito ensinamento sobre a regra de vida. Ele também tinha muita devoção a São Benedito. E eu então pedi para ele, em vida ainda, antes dele falecer, que eu queria saber a história de São Benedito. E ele me prometeu. Eu só fui receber a apostila após a morte dele. E a minha gratidão mesmo, de coração, a Deus, né? E ao irmão, e que lá no céu ele possa estar assim, intercedendo por todos nós, né? Sabe, então muito, muito atencioso, muito carinhoso, muito fraterno mesmo. Ele falava pouco, ele não era de muito falar. Mas se houvesse necessidade, então ele falava. Se houvesse alguma coisa na fraternidade que precisasse ele intervir no momento certo, ele falava. E ali todos prestavam atenção. Ele era muito estimado, muito querido pela fraternidade. E como São Francisco, a data da festa de São Francisco é 4 de outubro. E ele falava, não esqueçam de São Benedito, dia 5 de outubro. Então ele tinha isso, sabe, esse carisma. Era uma pessoa muito carismática. E a gente sabe também que ele era um vicentino atuante também, como ele era na fraternidade. Muito dedicado. Ele fez até curso de teologia, o Bazão. Mas ser franciscano para ele, eu diria que ele era um cristão genuíno. Diria até que é cristocêntrico, o Bazão era, cristocêntrico. Mas ser franciscano para ele era pouco. E ele personificou Frederico Ozanam e quis ser vicentino para ir para a prática, para a ação concreta da caridade. Sabe que a caridade é de Deus. E o Bazão era um homem de Deus. Essa homenagem de Bazão praça, porque o Bazão teve uma forma muito atuante nos vicentinos. Basicamente, a formação toda dos vicentinos veio passou pelo Bazão. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, então logo eu entrei na Conferência Alterna das Graças e ele participava como coordenador de ECAF, com a Escola de Formação. Então, ele já participava da conferência, era a conferência de jovens, ele ajudou na formação dessa conferência de jovens. E nós tivemos a graça de ter o Bazão, basicamente, ali como nosso professor, né? E quem nos colocou na caminhada aí, Vicentinho, era sempre com um sorriso no rosto, né? Às vezes a gente percebia que ele estava cansado do trabalho, né? Fazia outros trabalhos também na comunidade. Ele era franciscano também, além de Vicentino, então ele tinha ministro da Eucaristia, ele tinha uma atividade muito grande, tanto profissional quanto da comunidade, quanto da igreja, né? Mas ele sempre tinha o sorriso no rosto, né? Ele é um irmão assim muito amável, atencioso. Ele, nossos encontros fraternos, que é na paróquia São Francisco de Assis até hoje, ele chegava sempre um pouco atrasado. Ele chegava sempre um pouquinho atrasado, mas nós já entendíamos, porque a gente sabia que aquele atraso era porque ele estava servindo lá na paróquia, na Capela São Benedito, né? Então, ele chegava silencioso, humildemente, e era incrível, parece que já tinha cadeira para ele ali na entrada. E ali ele ficava quietinho. Se estávamos fazendo a oração do devocionário, ele seguia. Se já estivéssemos na formação permanente, ele ficava atento, pegava seu caderninho, ia anotando tudo. Ele tinha tudo anotado. Se nós precisássemos de alguma data que fugisse
da memória, ou que no momento a gente não pegasse no livro que tivesse escrito, ele tinha a resposta. Ele olhava no caderno, estava tudo ali. Ele tinha uma forma diferente de fazer as anotações, ele sempre anotava no caderno de trás para frente, né? Então aquilo era bem curioso. E todas as formações que a gente fazia, ele fazia questão de anotar, e tinha um caderninho, ele anotava tudo no caderninho. Ele era muito organizado, né? Mas ele deixou sim um legado, sim, né? Ele ajudou a fundar a Conferência Nossa Senhora das Graças, participou quando os vicentinos estavam sendo estruturados, ele participou dessa estruturação, de trazer os conselhos para Catanduva, né? E quando ele se viu impedido de participar da reunião da Conferência Nossa Senhora das Graças por motivo de trabalho, ele trouxe aqui para São Benedito a Conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? E fundou, junto com alguns jovens, essa conferência que está aqui hoje, né? Que está até hoje, né? Como o vicentino, né? Ele sempre apoiou nossa conferência, fazia parte da nossa conferência, e ele foi um dos fundadores da Conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que hoje faz parte da comunidade de São Benedito. Nós só temos a agradecer tudo que o Basal fez por nós, o ensinamento, tudo, e a sua sabedoria, né? A sua espiritualidade. Me lembro do Basol, são os ensinamentos dele e a parte fundamental que ele teve na minha vida vicentina, né? Praticamente foi ele que me passou todos os ensinamentos, né? Sobre os vicentinos, e eu só tenho a agradecer, fico muito feliz por ele estar recebendo essa homenagem. Eu de todos os vicentinos, né? Basol sempre foi para nós aqui uma referência, né? Quando a gente fala do nome do Basol, nos grupos de vicentinos, a gente cita o nome dele, né? Ele é sempre citado como uma referência, uma pessoa que agregou muito no trabalho dos vicentinos, no trabalho da comunidade, né? Mas eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele no trabalho dos vicentinos. Então fizemos muitas feiras juntos, né? Ele dirigindo a peruinha amarela lá, e eu do lado, às vezes eu dirigindo. Essa perua ficava guardada na casa dele, ele tinha também, né? Fazia essa colaboração com a gente, né? E nas formações o Basol era um cara sempre presente. Então, assim, boa parte da nossa formação vicentina passou pelo Basol. E Basol sempre foi dessa forma, sempre solícito, sempre muito atencioso, sempre disposto a partilhar tudo aquilo que ele sabia, né? Ele tinha um conhecimento muito grande, né? Tinha um conhecimento enorme a respeito da Sociedade São Vicente de Paulo, dos vicentinos. Sabia muito a respeito de ministros, desse trabalho de comunidade, né? E era uma pessoa muito inteligente, né? Muito dinâmico, né? Então, assim, é muito bem-vinda essa homenagem, né, de não deixar passar em branco esse legado todo que ele deixa, né? E eu fiquei muito feliz, né, de saber aí dessa homenagem que vai ficar eternizada aí no nome da praça, né, do Zé Carlos Basol. E a preocupação nossa na época era que ao lado do São Benedito, nesta área verde, tivesse o nome de uma pessoa a qual fez muito pela comunidade, né? E eu, na época, era assessor do vereador Francisco Batista de Souza, o Careca. Comentei com ele e ele achou de um bom propósito fazer este requerimento. Graças a Deus, né, deu certo, né, com o nome do nosso confrade José Carlos Basol. Eu digo confrade uma vez que eu aprendi muito a ser vicentino com ele, uma pessoa que além da comunidade ele participava bastante, foi um dos fundadores, começando com o seu terço, nas casas, no Jardim Salles, enfim, aqui na nossa comunidade. Então, ele também, como vicentino, nos ajudou bastante. Aprendi muito com o Basol e a gente tem assim um respeito muito grande pela pessoa. E eu fico muito feliz pela inauguração desta área verde, desta praça, homenageando o nosso confrade José Carlos Basol. Ele rezava o terço toda quinta-feira de manhã e eu também acompanhava, entendeu? Ele recitava o rosário e depois ele proclamava a palavra e fazia uma explanação do que Jesus pedia para nós naquele dia.
E ele foi pioneiro na edificação, tanto material quanto espiritual, desta igreja. É pena que ele foi embora logo e não viveu para ver essa beleza, essa maravilha de igreja que ficou suntuosa, né? Então, eu acho, com muita alegria que eu estou aqui dando esse depoimento, eu acho muito justo essa homenagem feita a ele para dar o nome dele nessa praça, que ficou muito linda também, entendeu? Muito justo, muito merecido para José Carlos Bazão. Todo mundo gostava daquele texto. E ele dizia para as pessoas, não para de rezar. Enquanto nós estiver rezando, nossa igreja está crescendo. Que ele é uma pessoa abençoada por Deus, que eu tenho certeza que ele está na glória de Deus, porque ele foi uma pessoa muito amada aqui. Ele lutou bastante, bastante. Portanto, quando ia ser ali na praça, ser construída a igreja, que depois embargaram, né? Era tudo ele que estava ali presente. Ele chorou aquele dia, quando foi fazer ali, que ele, inclusive o alicerce está lá, até hoje. Mas aí não conseguimos. Aí foi embargado pelo prefeito de Catanduva e depois passamos para cá e começou a luta, a guerra. Mas foi ótimo, valeu muito. Ele lutou muito, viu, para a nossa comunidade. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Eu e minha esposa Maria, nós adorávamos muito ele. E tudo que nós aprendimos foi com ele também, né? Ele que ensinou muita coisa para nós. O Bazão foi uma das pessoas que movimentou muito a paróquia, que se doou muito, que fez muito pela paróquia, né? E com certeza, se hoje nós temos pessoas nessa comunidade, pessoas que vêm lá de trás, desde o início dessa comunidade, enraizadas na comunidade, pode ter certeza que a contribuição do Bazão foi muito grande para que essa comunidade crescesse e se tornasse essa paróquia que é hoje. Então, assim, desejo a todos os familiares do Bazão, né, que com certeza ele está no céu intercedendo por cada um de nós, né? E, assim, a gente fica muito feliz por ter tido o Bazão na nossa vida, no nosso meio, na nossa comunidade. Para nós, ele foi um modelo a ser seguido. Eu agradeço muito a ele pela sua disponibilidade, pela sua renúncia nas suas horas de lazer e se dedicando à palavra de Deus. Então, é muito difícil de falar de uma pessoa. Infelizmente, Deus priorizou ele para levar ele com ele, né? E fez muita falta na comunidade. Se doava de coração à comunidade. Sim, para nós faz 11 anos que ele partiu, né? Dia 30 agora de março fez o sábado de Aleluia. E há 11 anos atrás também era um sábado de Aleluia quando ele faleceu. Pra gente que é da família, só ficou a saudade. Não é uma saudade de dor, é uma saudade que a gente queria estar com ele, né? Conversando, abraçando. Eu tenho, assim, muita saudade dos cafés da manhã, na casa dos meus pais, né? Que ele sempre passava os melhores conhecimentos para nós, experiências, né? Então isso ficou marcado na minha memória para sempre, né? Vamos dizer assim. E hoje, eu só tenho que agradecer a vocês, né? Por essa linda homenagem dessa praça, né? Eu queria muito que ele estivesse aqui para ver tudo isso, né? Para ver a igreja, como ela tá linda. Tanto é que ele participava do show de prêmios, né? Lá antigamente, quando era só salão, né? Ou lá atrás, quando era só terreno, né? Então, eu, meu irmão e minha mãe, a gente viu tudo isso junto com ele, né? Cada tijolinho sendo construído para a realização desse sonho que foi a paróquia, né? E ele, na época, ele participava do show de prêmios, né? Ele ficava na barraca das bebidas. Eu e meu irmão ajudavam como garçom também na época. Então, acho que só tenho a agradecer a vocês por essa praça, por essa homenagem e que vocês fazem bom uso dela, né? Não só a comunidade, né, como a paróquia, também as pessoas, os moradores aqui próximos do bairro. Então fica
o meu muito obrigado, né, aqui perante todos vocês, né, a minha família, minha mãe, meu irmão. Então a gente só vem aqui agradecer a vocês. Obrigada e boa noite.